Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com 3 lados são chamados de triângulos. Os que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Os que têm 5 lados são chamados por pentágonos. Os que têm 6 lados são chamados de hexágonos. Os que têm 7 lados são chamados de heptágonos. Os que têm 8 lados são chamados de octógonos. Os que têm 9 lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens, quais não são polígonos? Isso mesmo! Essas imagens não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora, quais as figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque são sólidos geométricos e não figuras planas. E para concluir, identifique quais imagens não são polígonos. Isso mesmo! Essas imagens não podem ser consideradas polígonos porque elas possuem aberturas. Polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Em um polígono podemos identificar os seguintes elementos: vértices, lados, ângulos internos, ângulos externos, diagonais. Cada segmento de reta que forma o polígono é um de seus lados. Num polígono, o encontro de 2 lados é chamado de vértice. Os ângulos internos e externos são formados pelo encontro de 2 lados consecutivos. O nome dos polígonos está diretamente ligado à quantidade de lados que possui. Triângulos são polígonos formados por 3 lados. O polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero, sendo o quadrado o mais famoso dos quadriláteros, pois ele possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos também iguais. Os polígonos de 5 lados são chamados de pentágonos. Com 6 lados de hexágonos, com 7 lados heptágonos, com 8 lados octógonos, com 9 lados eneágonos e com 10 lados de decágonos, etc.
A palavra polígono vem do idioma grego. É a figura geométrica que possui vários ângulos. Na geometria, polígono é uma figura plana fechada formada por segmentos de reta. Temos aqui alguns polígonos. Esses segmentos de reta são os lados do polígono. O encontro dos lados formam os vértices, os ângulos internos e os ângulos externos. Quando o polígono tem todos os lados congruentes e ângulos internos também congruentes, mesma medida, ele recebe o nome de polígono regular. Aqui temos um polígono com 4 lados congruentes e com 4 ângulos internos congruentes. Quando os lados e os ângulos do polígono não são congruentes, ele recebe o nome de irregular. Polígono convexo é aquele que, se traçarmos uma reta que passe por dentro do polígono, ela o interceptará em, no máximo, 2 pontos. O polígono não convexo, também chamado de côncavo, é aquele onde conseguimos encontrar uma reta que passa por dentro do polígono e ela o intercepta em mais de 2 pontos. No nosso exemplo, a reta intercepta o polígono em exatamente 4 pontos. Então, ele é não convexo. Os polígonos convexos são nomeados da seguinte forma. Um polígono de 3 lados e 3 ângulos é chamado de triângulo ou trilátero. 4 lados e 4 ângulos é o quadrângulo ou quadrilátero. 5 lados, 5 ângulos, pentágono ou pentalátero. 6 lados e 6 ângulos, hexágono ou hexalátero. 7 lados e 7 ângulos, heptágono, heptalátero. Com 8 lados e 8 ângulos, octógono ou octolátero. Com 9, o eneágono ou enealátero. Com 10, decágono ou decalátero. 11 lados, um decágono ou um decalátero. 12 lados, dodecágono ou dodecalátero. 15 lados e 15 ângulos, pentadecágono ou pentadecalátero. E com 20, o icoságono ou icosalátero. Estes polígonos aqui apresentados são os mais usados. Os outros polígonos apenas falaremos polígono de tantos lados. Os polígonos também podem ser usados na arte. Observe aqui. O que são polígonos? Temos aqui a seguinte definição. Polígonos são figuras fechadas, formadas por segmentos de reta, sendo caracterizados pelos seguintes elementos. O que é que caracteriza um polígono? Ângulos, vértices, diagonais e lados. E tem mais um detalhe. De acordo com o número de lados que um polígono possuir, a figura irá receber o nome. Vamos ver isso mais adiante. Isso aqui são polígonos. Alguns exemplos de polígonos. São segmentos de reta. Observe que todo o polígono ele é formado por segmento de reta. Se eu tivesse, por exemplo, uma reta e aqui esse outro traçado, isso aqui de fato não seria um polígono, porque nós podemos observar que ele não está sendo completamente formado por segmentos de reta. Aí só voltando aqui, ó, o que caracteriza um polígono é o vértice, a diagonal, as diagonais, os lados e os ângulos. Observem aqui. Isso aqui é o que chamamos de ângulo de um polígono. O encontro das retas, dos segmentos de reta, é o vértice. Então, aqui cada encontro aqui de duas retas é um vértice. Então, eu posso dizer que nesse polígono aqui eu tenho 4 vértices, né? E com os lados, 1, 2, 3, 4 lados. Nesse aqui, nesse verde aqui, por exemplo, eu tenho um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E quantos vértices? Vértice é o encontro, ó, de duas retas.
de dois segmentos de reta. 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Mas como falamos, os polígonos recebem alguma classificação quanto ao número de lados. Esse aqui, por exemplo, tem 3 lados, né? Se tem 3 lados, possuem 3 vértices. E quando ele possui 3 lados, ele é chamado de triângulo. Então, todo polígono, só relembrando, é um segmento de reta, uma figura formada por um segmento de reta. Se possuir 3 lados, será um triângulo. Mais adiante, nós temos aqui mais 2 polígonos, ó, formado por segmentos de reta. E este aqui tem 4 lados. Se tem 4 lados, é claro que vão ter 4 vértices também. Esse aqui, da mesma maneira, formado por 4 lados. Se é formado por 4 lados, é chamado de um polígono quadrilátero. Por exemplo, o quadrado, comumente que nós sabemos, ele é um polígono, ele é um quadrilátero, porque possui 4 lados. Uma outra nomenclatura, um outro nome que se dá a um polígono de acordo ao número de lados que ele possui. Se ele possui 5 lados, ele é chamado de pentágono. Lembre do Brasil, do pentacampeonato, pente. Então, pente vem de 5. Então, o pentágono é um polígono formado por 5 lados. Só conferindo, 1, 2, 3, 4, 5. E se tem 5 lados, é claro que os vértices serão também 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Este, da mesma forma também. 1, 2, 3, 4, 5 lados. E também 5 vértices. Então, o polígono que possui 5 lados é chamado de pentágono. E aquele que possui 6 lados é chamado de hexágono. Só lembrar do Brasil que perdeu o hexacampeonato. Então, hexa vem de 6. Hexágono é um polígono que possui 6 lados. Só conferindo, olha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 6 lados. Se tem 6 lados, é claro que possui 6 vértices também. E quais são os outros polígonos que possuem 7 lados? Qual é o nome que recebe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recebe o nome de heptágono. Se ele possui 7 lados, é claro que ele vai possuir também 7 vértices. E aqui eu tenho outras classificações para vocês que nós não vamos explorar agora, mas vai ser mais adiante. Para aquele que possui 8 lados, recebe o nome de octógono. Para aquele que possui 9 lados, recebe o nome de eneágono. E para o que possui 10 lados, recebe o nome de decágono. Então, são essas algumas classificações dos polígonos quanto ao número de lados. Basicamente, para o que estamos estudando, como introdução, estamos vendo agora explorar bastante a questão da nomeação dos polígonos quanto ao número de lados. Espero ter ajudado e só relembrando para vocês, pessoal, o que é um polígono mesmo. Polígono são figuras fechadas. Essas figuras são fechadas, como vocês podem ver, e são formadas por segmentos de reta. E o que caracteriza o polígono é que possui a reta, claro, né? O ângulos e também os vértices. O vértice, só relembrando, é o encontro de 2 segmentos de reta. Então, espero ter ajudado e vamos lá